Meus irmãos, bom dia. Levei um susto agora quando eu vi a congregação. Muita gente, né? Que coisa boa. Muita gente voltando de descanso, né? De férias. Muito bom ter vocês aqui. A esperada Cecília chegou, que a gente estava esperando ela vir, foi? Toda semana a gente cobrava o pastor de Cleide. Cadê a Cecília? Que bênção, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Daniel. Capítulo 3. Hoje nós vamos começar a estudar esse capítulo. Os dois primeiros foram mais abrangentes, mas a partir de então nós vamos desacelerar um pouco e vamos meditar mais pontualmente. Capítulo 3, verso 1 ao 7. Se você encontrou, peço que você fique de pé. Diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Babilônia. Nabucodonosor mandou ajuntar os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor fale conosco nesse tempo, que o Senhor nos instrua. Pedimos que o Senhor proteja a sua igreja contra as ciladas do mal e contra as idolatrias do nosso tempo. Pedimos que o Senhor nos livre de governos corruptos. Pedimos que o Senhor nos proteja de homens maus e que o Senhor abata todo aquele que queira se colocar no lugar de Deus. Que o Senhor nos livre dos anticristos do nosso tempo e que ilumine a nossa mente. Proteja, Senhor, nosso coração, proteja os nossos jovens, proteja nossas crianças, proteja a tua igreja, teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Meus irmãos, essa porção, esse capítulo trata de algo muito peculiar e muito interessante. Vimos no último domingo que Nabucodonosor havia tido um sonho, e neste sonho, que ele não se lembrava, ele queria que os magos e sábios de Babilônia revelassem o que ele tinha sonhado e interpretassem o que ele tinha sonhado. A interpretação foi dada pelo profeta Daniel. Deus foi gracioso com Daniel e seus amigos, também os livrando da morte. A primeira vez que Deus fez isso em toda essa história do livro de Daniel. E ali foi revelado através de Daniel o que significava a estátua: a cabeça de ouro, o império de Nabucodonosor, o peito de prata, o império Medo-Persa, que venceu Nabucodonosor,
o Império Grego e o Império Romano. Então, esse é um resumo do que vimos na semana passada. Posteriormente a este capítulo 2, temos o capítulo 3, que é peculiarmente construído por Daniel na escrita desse livro, porque aqui nós temos uma estátua novamente aparecendo. Mas essa estátua é diferente do sonho, é uma estátua toda de ouro. Isso é importante, viu, irmãos? Ela é toda de ouro. Ela tinha 25 a 27 metros de altura e 2,70 de largura. Então, era uma estátua enorme. Então, a determinação do rei era que quando os instrumentos tocassem, todos se prostrassem diante da estátua. A ideia ali não era fazer com que todos os judeus também se comprometessem intimamente com o ídolo, mas a ideia ali também era de professar a religião do Estado. A religião do Estado era o culto àquela estátua. Não sabemos exatamente se essa estátua era a figura do próprio Nabucodonosor ou era um deus babilônico, talvez o deus Bel, ou talvez as duas coisas. O deus babilônico representado na figura de Nabucodonosor. O que importava é que, ao soar os instrumentos, aqueles povos de todas as línguas, o texto frisa isso, deviam se prostrar diante da estátua e adorá-la. Então aqui nós devemos considerar, ainda nessa introdução, que o que temos diante de nós, a estátua, possivelmente simboliza religioso e estatal. Em termos aplicativos, isso não é diferente no nosso tempo, especificamente pelos regimes de governo que são instaurados na América Latina. Governos que se põem como Deus, que se introduzem, ou na verdade tentam tomar toda a liberdade do povo, inclusive cercear a nossa fé. Mais à frente eu vou fazer uma aplicação sobre isso, mas de início eu já preciso pontuar uma coisa aqui importante. Nesses sistemas de governo que se põem como Deus, o que importa para eles não é fechar as igrejas, não é invadir as igrejas, não é nem mudar a confissão de fé de uma igreja em particular. O que interessa para eles é que, de forma pública, a igreja deve professar o que o Estado manda. De forma privada, ela pode crer no que ela quiser. Ela pode pregar o que ela quiser. Mas, de forma pública, toda religião que se preza confessionalmente deve professar o que o Estado diz, ou o que o Estado ordena. Se nós formos contra isso, nós somos tidos como desobedientes, arruaceiros, vândalos, homofóbicos e coisas dessa natureza. Então é preciso considerar que o que está posto aqui em Daniel, em termos culturais, também está posto para nós hoje. É claro que aqui em Daniel nós temos um governo totalitário. Não temos isso na sua máxima expressão no Brasil, mas temos resquícios dessa invasão do Estado, muitas vezes, para com a igreja. Não pensem com isso que eu estou falando que a igreja deve viver em desobediência civil. Não é essa a questão. Mas o meu princípio aqui é que o 5º mandamento nos ordena a honrarmos os nossos pais. Não é assim, meus irmãos? Honrar pai e mãe. A primeira instância do cumprimento desse mandamento é Deus, que é nosso pai. Então devemos obedecer primeiramente a Deus. Foi isso que os apóstolos disseram quando o Estado romano disse que eles deveriam parar de pregar. Eles disseram: nós devemos obedecer primeiro a Deus. Não devemos obediência aos homens antes de obedecermos a Deus. Esse princípio ainda permanece para a igreja. Outra coisa que eu preciso considerar aqui é que a arrogância de Nabucodonosor figura também a arrogância de poderosos em todos os tempos, que se colocam como deuses. Nabucodonosor, ao construir a estátua toda de ouro, está dizendo que, ao contrário do que eu sonhei, o meu governo não terá fim. Era isso que ele estava dizendo. Ao contrário do que o sonho disse, que o meu governo passaria e viria outro reino, eu estou dizendo na construção dessa estátua que ninguém vai destruir meu governo, nem Deus. Nem Deus. Isso era o que ele estava propagando publicamente para todos os povos que estavam sujeitos ao seu governo, ao Estado babilônico no sentido político. Os servos de Deus, então, aqui envolvidos, Sadraque, Mesaque e Abednego, curiosamente não temos a menção a Daniel. Alguns estudiosos vão dizer que Daniel foi poupado pelo bem que já tinha feito ao rei. Outros vão dizer que possivelmente Daniel estava em alguma viagem
política, porque ele já estava envolvido no governo, como também os seus amigos estavam envolvidos no governo. Aqui nós aprendemos que não é pecado um crente se envolver com política, certo, meus irmãos? Na verdade, o contrário deve reger a nossa mente. Um cristão deve estar em todas as áreas, mas o que nós precisamos ter são cristãos políticos e não políticos cristãos. Há muitos que se denominam cristãos, se candidatam, usam termos oficiais da igreja para angariarem voto. Pastor fulano de tal, né? Diácono fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, porque querem arrebanhar certo público. Aqui nós aprendemos que esses homens eram fiéis a Deus na corte babilônica. E a Babilônia é uma expressão bíblica de um estado político mais deplorável possível. Daniel serviu durante 70 anos na Babilônia, no poder público, e não se corrompeu. Como seus amigos também não se prostraram. Então aprendemos aqui que esses homens estavam dentro de um sistema corrupto, mas o Deus deles continuava sendo Yahvé. Continuava sendo Yahvé. É possível? É possível. A Bíblia está mostrando que é possível. Haverá dificuldades? Muitas, como esses jovens enfrentaram. Uma última coisa que eu quero considerar aqui, no início desse sermão, é que devemos observar que os textos bíblicos não estão postos por acaso na Escritura. Eles comunicam para todas as épocas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Dito isso, consideremos algumas coisas aqui. Veja. Notemos que Nabucodonosor faz essa estátua, no versículo 1, uma estátua de ouro enorme, com mais de 25 metros. No verso 2 nós lemos, então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, esses possivelmente eram chefes de províncias, e todos os poderes políticos inferiores a eles, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, os oficiais das províncias. Nabucodonosor ordenou que eles adorassem aquela imagem. Então, os primeiros a serem abordados por Nabucodonosor eram aqueles que estavam exercendo cargos públicos. Eles deviam serem fiéis ao rei e ao mandato do rei. E serem fiéis inquestionavelmente. Apenas prostrarem-se. Mesmo que não fosse de coração, mas deveriam se prostrar. Isso é interessante. Porque mesmo sabendo que a fé deles não seria retirada, Sadraque, Mesaque e Abednego não se submetem a nenhuma expressão externa. Porque eles entendiam que isso era infidelidade ao Deus de Israel. E disse no Decálogo que não se devia adorar nenhuma imagem de escultura. Então eles não tiveram medo. Eles podiam ter pensado, conforme as normas do nosso tempo, não, nós vamos nos prostrar aqui para não morrermos. Deus sabe da sinceridade do nosso coração. Quando isso passa, a gente está aqui servindo a Deus. E quando isso passar, a gente vai continuar servindo a Deus. É apenas para a gente não morrer. Eles não cederam às pressões idólatras do seu tempo. E nós, irmãos, não devemos ceder também às pressões idólatras do nosso tempo. Uma vez no seminário, há alguns anos, dando aula sobre cosmovisão cristã, uma aluna envolvida em cargos públicos me perguntou, pastor, eu sou levada a alterar números, superfaturar números, para que o governo envie recursos, e eu sei que aquilo não é nem a metade do que vai de fato para as obras. Como é que eu faço para ser cristão num ambiente desse? Eu disse, como todo cristão faz, irmão. Pastor, eu vou perder meu emprego. Eu disse, possivelmente. Ela ficou, evidentemente, muito perturbada. Ela nunca tinha ouvido isso. Ela nunca tinha ouvido isso. Na outra semana ela chegou e me procurou. Ela disse, perdi meu emprego, pastor. Mas estou em paz. Deus me sustenta. E Deus abriu outra porta. Pode ser até uma porta menor, mas Ele nunca nos abandonará. Ser fiel a Deus tem um custo, irmãos. Somos salvos por graça, mas ser fiel a Deus tem um custo. Mas Deus nunca deixará de nos sustentar. Quando nós lemos aqui
Então, no verso 3, então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz. Isso aqui é muito interessante, porque Daniel vai pontuando exatamente quem da liderança estava submisso à ordem de Nabucodonosor. E há aqui um arauto, há um pregador. Há um pregador convocando as pessoas a adorarem o ídolo que Nabucodonosor tinha imposto sobre as nações que estavam sob o seu governo. Há sempre proclamadores da idolatria. Sempre haverá pregadores contrários à nossa fé. Sempre haverá profetas para angariar pessoas, arrastar pessoas contrárias à nossa fé. E aquele arauto estava apregoando ali, veja a palavra, apregoando. Não era um anúncio, era uma linguagem persuasiva, atraindo pessoas para a idolatria. Em alta voz ele dizia: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Essa fornalha era um lugar, possivelmente, que se fazia tijolos. Eles seriam lançados lá. Eu falei algumas coisas na semana passada sobre os tipos de tortura que o Partido Nacional Socialista Alemão usava através de Hitler. E falei que existia uma operação chamada Operação Sardinha, em que judeus eram fuzilados, eram lançados numa vala que eles mesmos tinham cavado. Morriam na vala. Os que estavam lá dentro vivos, eles fuzilavam dentro da vala. Chamavam um outro grupo e eles colocavam terra, e esses grupos eram ordenados a entrar na vala e serem assassinados até que a vala fosse cheia. Isso era uma forma só de execução dos judeus. Uma outra forma foi através de caminhões que tinham como câmaras de gás. Eles eram mortos ali, asfixiados. Diz a história que muitos motoristas desses caminhões, soldados alemães, ficavam extremamente perturbados porque eles ouviam os gritos dos judeus morrendo, asfixiados com aquele gás. Por isso que campos de concentração foram abertos, vários campos de concentração. Havia um campo de concentração com montanhas enormes de corpos que eram assassinados. Todas as vezes que eu leio essas perseguições de Nabucodonosor aos judeus, ou leio o livro de Esté, inevitavelmente minha memória me leva ao que acontece na Segunda Guerra Mundial. Porque isso é repetido. Várias vezes repetido na história. E eu preciso considerar aqui com vocês, caminhando já para as aplicações desse sermão, várias questões que devem nos fazer refletir e abrir nossos olhos para o que está diante de nós na nossa cultura. A primeira coisa, meus irmãos, era que a ordem do rei era que todos os povos fossem unidos, debaixo do seu poder. A estátua, preste atenção, foi levantada no campo de Dura, ou na planície de Dura. Parece-nos que exatamente na localidade onde a Torre de Babel foi levantada. Babel era ou tornou-se Babilônia. E parece-nos até que Nabucodonosor tinha aquela referência da Torre de Babel e queria que através da visão e adoração daquela estátua, todos os povos fossem unidos, exatamente como aconteceu na Torre de Babel. E assim como Deus destruiu os planos dos homens em Babel, diz o capítulo 2 que nós vimos semana passada, uma grande pedra destruirá a estátua. Nabucodonosor soberbamente se põe contra Deus e se põe como um Deus a ser respeitado e adorado por todos os povos. A idolatria foi posta e todos os povos estavam se prostrando. Nós estamos... Mao, na China, levantou uma estátua também. Lenin também levantou. Da ex-União Soviética. São exemplos de governantes que levantaram a sua imagem para serem adorados. Hitler tinha fotos na casa das pessoas. E era venerada. O Reich alemão.
Não temos no Brasil esse tipo de coisa ainda. Tomara que não tenhamos, né? Mas já somos ameaçados pelos ídolos do nosso tempo. Pais que desejam educar seus filhos em casa são ameaçados de prisão. Eles estão apenas seguindo uma recomendação bíblica, uma prática bíblica da educação domiciliar. Mas eles são ameaçados de prisão. Se nós falarmos que somos contra o aborto, somos quase criminalizados pela mídia. O errado virou certo. E o grande problema disso é que muitos cristãos estão abraçando cegamente, sem nenhuma lente bíblica. Quando nós olhamos para o nosso tempo, vemos que as imposições públicas para que aceitemos padrões que não são os nossos padrões. Devemos não apenas, de acordo com os poderes do nosso tempo, respeitarmos pessoas que têm opção sexual pelo mesmo sexo, por exemplo. De fato, nós devemos respeitar. Mas não é apenas essa a tentativa. A tentativa também é forçar os ministros e as igrejas a realizarem cerimônias matrimoniais. E se não fizermos isso, seremos presos. Uma vez uma irmã me perguntou: pastor, se essa lei fosse aprovada, o que é que você faria? Eu disse: você já sabe. O que eu faria e onde eu estaria. Porque o povo de Deus não deve se prostrar às idolatrias do nosso tempo. O povo de Deus sempre viveu contra a correnteza. Quem vai no curso da correnteza é o peixe que está morto. Somente um peixe vivo, nada contra a correnteza. E nós fomos chamados para vivermos de forma contracultural. É claro, nós aprendemos em teologia reformada sobre a graça comum, mas nós devemos ter muito cuidado para não distorcermos isso. Porque tem muito crente que, em nome da graça comum, está indo dançar forró no São João do Caruaru. Porque Deus está abençoando todas as coisas, pastor. Em nome da graça comum, muito crente está enchendo a cara de bebida e ficando bêbado. Estão distorcendo o ensino precioso das Escrituras. É preciso ponderarmos de acordo com o que a Bíblia mesmo ensina sobre essas coisas. Preciso considerar aqui também com vocês, meus irmãos, que podemos ter crenças privadas, mas não podermos externar isso é uma manifestação de perseguição à igreja. E que vai contra a nossa Constituição Federal no Brasil. Mas custe o que custar, a igreja deve estar de pé, testemunhando. Os jovens não se dobraram diante da estátua, como a igreja não deve se dobrar diante dos ídolos do nosso tempo. Nossas crianças têm sido conduzidas a esses ídolos em muitas escolas. Elas são conduzidas a ideias como ideologia de gênero, elas são conduzidas às ideias como teorias evolutivas, elas não são ensinadas sobre design inteligente, sobre criacionismo, elas são conduzidas a relacionamentos amorosos alternativos, não apenas de cunho homossexual, mas também de cunho de zoofilia. Isso tem sido posto para as nossas crianças, que não têm sido ensinadas muitas vezes, têm sido doutrinadas. Os ídolos do nosso tempo estão postos, eles são reais e não estão distantes de nós. O problema é que os nossos olhos estão vendados. E talvez estejam vendados porque nós estamos prostrados diante da grande estátua. Já houve tentativa recente de se tirar do currículo escolar brasileiro o assunto da reforma protestante. Já houve essa tentativa. Por quê? Vamos inserir aqui a história dos maias, dos incas, e vamos tirar a reforma. Vamos inserir aqui a cultura africana e vamos tirar a reforma. Tudo isso pode ser estudado. Agora, por que precisa tirar a reforma? Porque o assunto da reforma protestante é um assunto incômodo, porque a reforma reestrutura muita coisa no mundo, não apenas em termos religiosos, em termos sociais, educacionais, políticos. A reforma é muito importante para o Ocidente e para o mundo. O que fazer então, pastor, com as nossas crianças estudando nas escolas? Você precisa catequizar. A igreja precisa catequizar. Precisamos ensinar doutrina às crianças. Elas aprendem e precisam de doutrina. Elas não devem ficar a vida toda na sua infância estudando apenas o dilúvio, Davi matou Golias, sem nenhuma relação teológica real.
Davi matou Golias, não é Davi sendo o herói da história, é que Deus destruiu os inimigos do seu povo. Noé sobreviveu com a sua família porque Deus achou graça, manifestou graça à vida daquele homem. Nós estamos ainda dando coisas muito rasas às nossas crianças, enquanto muitos ambientes externos estão dando um caldo grosso de idolatria para as nossas crianças comerem, e elas estão comendo. Certa vez, em uma cidade, fui falar numa conferência, e depois conversando com irmãos, a filha de um irmão disse assim, nós estávamos conversando sobre design inteligente, criacionismo, educação, e aquela menina disse assim, pai, não tem como entendermos o mundo sem a evolução. 10 anos, criada na igreja, nasceu na igreja. O pai tomou um susto, quase tem um infarto na mesa. Se eu aprendi, pai, na escola, que não tem como explicarmos o mundo em termos científicos por outro caminho. Só uma falácia científica. Uma falácia científica. Design inteligente, por exemplo, é uma teoria fundamentada e subscrita por grandes cientistas, é totalmente desprezada nos ambientes escolares do nosso tempo. Totalmente. Há um silêncio brutal. Se eu perguntar a vocês aqui, dos mais jovens aos mais idosos, quem estudou isso na escola? Deixa eu caminhar para o final aqui. Uma coisa muito interessante aqui nesse texto, veja só. Olhe para a sua Bíblia, verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens, e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Percebe como a arte aqui é envolvida como um instrumento para a idolatria? Sabe qual era o compositor favorito de Adolf Hitler? Richard Wagner, compositor de música clássica. O nazismo valorizou espetáculos de ópera. Nós não temos ali música de baixa moral. Quem de nós contraria o fato de que a música clássica é a mais bela expressão musical criada pelo homem na Idade Média? Tudo que está envolvido ali em termos de estética, de matemática, de narrativa, não há letra em muitas composições, mas mesmo assim os sons criados, a sucessão dos sons desenvolvidos e compostos por Wagner eram com uma intenção antissemita. Não podemos dizer que Richard Wagner era um nazista, isso é anacrônico, mas ele era um antissemita. E Hitler bebe dessa fonte. Hitler forja o crescimento das artes clássicas no nazismo. O teatro, a música, a filosofia de Heidegger. A cultura era usada para convencer as pessoas que a raça ariana era superior. E todos aqueles que não professassem isso seriam retaliados, seriam mortos, como aconteceu com os judeus. Preciso dizer a vocês, meus irmãos, que a música ainda hoje é usada como ferramenta cultural para mudar o pensamento das pessoas. E mais do que isso, ela é usada como ferramenta moral para mudar o comportamento moral das pessoas, não apenas a cultura. A cultura só muda porque as pessoas mudam. Até as igrejas estão sendo vencidas. Tipos de música, de letra, de ritmos que não são coerentes com o culto a Deus. Em nome da cultura, porque a defesa é nós devemos nos adaptar à cultura. Isso vai sendo implementado, vai sendo divulgado e vai sendo aceito pelo povo. Entenda. Como é incoerente? Permitam-me dar aqui um exemplo, e não tomo partido nenhum, e nenhum lado aqui, é só um exemplo.
Nas últimas eleições presidenciais, nós tivemos um segmento artístico que apoiou determinada área, determinado lado, a direita brasileira. E outro segmento artístico que apoiou a esquerda brasileira. Muitos desses artistas, dos dois lados, cantam músicas imorais, dos dois lados. Dos dois lados. Por que no nosso sistema há tanto valor ao Estado financiar a cultura artística? Porque é através dela que a mente das pessoas serão transformadas. Atraídas pelo som, pelo ritmo, pelas harmonias. E às vezes não tem nem harmonia, nem melodia, só tem batida. E as pessoas são conduzidas a um estado irracional de vida por conta daquela sucessão sonora. Em muitos casos, em vários períodos históricos, a música também foi usada para tortura psicológica. Então a música e a arte sempre esteve envolvida também com o mal, não apenas com o bem. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente canta. Né? Já escutei essa pergunta várias vezes em todo o meu ministério. Pastor, ouvir música do mundo é pecado? Isso depende da música. E ouvir algumas músicas evangélicas também é pecado. Ouvir algumas músicas evangélicas também é. Mas nós precisamos de conteúdo bíblico para sabermos discernir o que é que está sendo posto a nós. Porque mesmo dentro da igreja, algo em teor artístico pode ser dado não para edificação e para a glória de Deus, mas para a promoção de outros ídolos. Por quê? Há tanto interesse em termos literatura sendo financiada pelo governo, de termos peças teatrais financiadas pelo governo, em todos os períodos, viu? De todas as linhas. Por que há tanto interesse em financiar artistas? Milhões e milhões e milhões de reais do nosso bolso vai para isso. Para forjar uma cultura anti-Deus. Que Deus é descartado absolutamente. Absolutamente. Nós não vemos nada dessa natureza ou desses recursos federais sendo encaminhado para grandes eventos evangélicos. Você já viu? E será que os evangélicos também não são promotores de cultura no Brasil? É claro que são. Estude a história da imprensa no Brasil. Estude grandes instituições filantrópicas que têm trabalhado no país durante anos. Estude como os evangélicos começaram um trabalho de imprensa maravilhoso que permanece até hoje. Se nós temos imprensa tão viva e abrangente como temos hoje, é graças aos protestantes, aos presbiterianos e congregacionais no início da chegada do protestantismo brasileiro. Mas isso nunca é falado. Isso nunca é dito, porque não interessa que seja dito. Porque é religião. Se promove um Estado apartado da religião, mas na verdade o que acontece é uma religião do Estado. E a igreja precisa estar consciente disso. O livro de Daniel vai nos mostrando que esse povo estava indo contra a correnteza. E Deus não deixa o seu povo. Em um momento aqui, eles vão dizer, no próximo sermão nós vamos ver isso. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, amém. Não é? Para eu terminar aqui com vocês agora, veja, irmãos, nossas crianças e jovens devem ter boa educação, mas escute, viu? Boa educação não é apenas a boa educação escolar. A educação escolar, nas disciplinas escolares, são importantíssimas para a formação deles. Mas eles também precisam ter boa formação religiosa e boa formação artística. Porque se nós não nos preocuparmos com isso, com o tipo de música que eles aprendem a gostar, porque gosto é formado, viu? O gosto é formado. Ele é nutrido. Então, quanto antes, melhor.
Se nós não nos preocuparmos com esse tipo de gosto sendo formado, mais à frente, essa ferramenta será usada pela cultura para desviar o coração de nossos filhos. Nós devemos nos preocupar com isso. A igreja deve se preocupar com isso. A igreja sempre se preocupou com isso. Se nós estudarmos a história da igreja no que se refere à arte, a igreja sempre esteve preocupada com isso, porque sabia que na arte há valores e desvalores. Por isso que os puritanos tinham tanta preocupação das paredes não terem nada. Porque eles sabiam que a arte tinha valor moral e valor religioso. É claro que eles deram exagerado em algumas coisas, né? Mas é entendível pelo contexto que eles vinham do anglicanismo. Então nós devemos nos preocupar com tudo isso. Que o Senhor aplique isso aos nossos corações e que fiquemos firmes na verdade da palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém.